Olá pessoal, eu sou a Cláudia Tenório e venho aqui conversar com você sobre um dos assuntos que tem sido recorrente em concursos públicos, nos currículos mais atualizados de graduação em serviço social. Já começa a aparecer o tema serviço social e tecnologias. Há algum tempo nós julgávamos que a tecnologia era algo referente apenas aos espaços socioocupacionais corporativos, os assistentes sociais de empresa que atuavam com essas transformações nos seus processos de trabalho do uso das ferramentas de informática. Mas hoje nós vivemos na cultura, na era da informação, e as ferramentas originadas ali a partir da revolução tecnológica têm cada dia mais feito parte dos processos de trabalho do assistente social. Então eu gostaria de refletir um pouco com você a respeito de alguns pontos que já estão presentes dentro da literatura do serviço social. Ao final desse vídeo, nos comentários, eu vou estar fazendo menção de alguns textos que você pode ler no sentido de se atualizar a respeito do tema e se preparar para boas oportunidades de processos seletivos, bem como para concursos públicos. E quando a gente toca, no assunto da tecnologia da informação, nós estamos nos referenciando, nos bancos de dados, nas planilhas, nos editores de textos, nos aplicativos que chegam ao nosso cotidiano. Hoje o serviço social, por exemplo, ele já se depara até mesmo com a necessidade de dar conta daquilo que, são ferramentas mais elaboradas de sistemas de inserção de informações, de relatórios, daquilo que é até mesmo, dentro de compor acompanhamentos de usuários. Então a gente precisa primeiramente conceituar, A gente sabe que esse processo que nós estamos vivenciando no século XXI, ele teve o seu início a partir da segunda metade da década do século XX, quando, a partir dos anos 60, a revolução da microeletrônica, propiciada pelo toyotismo, a terceira revolução industrial, introduziu a microeletrônica e a possibilidade de otimizar as ferramentas com o menor uso de espaço de banco de dados, a comodidade, a facilidade de armazenamento de informações importantes. E não apenas isso, o advento da internet somado a esse processo fez com que a globalização em tempo real atingisse vários espaços socioterritoriais quando a gente trata aí, de países em diferentes localidades do mundo. Então, esse processo, associado àquilo que foi a reestruturação produtiva, que veio apregoar o enxugamento de estoques, a jornada de trabalho modular, terminou por se constituir num processo que ganharia, obviamente, espaço cada vez mais, não apenas dentro das corporações, mas no mundo do trabalho de uma forma geral. Há autores que falam até daquele tipo de desemprego estrutural, que seriam esses trabalhadores que não se atualizaram junto a essas ferramentas tecnológicas e terminaram se constituindo obsoletos hoje como força de trabalho para esse mundo onde a tecnologia da informação domina. O fato é que esse processo ele não apenas esteve localizado ali no final da década de 60 em diante, a segunda metade do século XX, mas ele adentrou e se complexificou à medida que foi assumindo outros espaços dentro da sociedade. A gente sabe, por exemplo, que aquilo que representa hoje esse capitalismo financeiro, onde em tempo real se acompanham ações de valores nas bolsas de valores, as taxas de juros, de lucros, isso tudo
foi propiciado pelo uso da ferramenta e veio trazer para o capital uma possibilidade de acumular riqueza, né, de uma forma muito mais acirrada dentro daquele que é o processo de extração da mais-valia e de alienação do trabalhador, com a superexploração do trabalhador. Hoje a gente consegue, por exemplo, né, diminuir processos de trabalho onde a introdução da microeletrônica vem no sentido de aumentar a produtividade e otimizar aquilo que é a utilização da força de trabalho humana, né, gerando desemprego, gerando a necessidade de aprimoramento, né, da formação profissional, demandando uma visão mais globalizada, né, dos profissionais, onde adentram até mesmo no conhecimento de outras áreas, né? Quando eu digo aqui, por exemplo, esse vídeo fazendo com que o assistente social tenha atenção à área da tecnologia da informação, né? Termina sendo uma condição onde, para que a gente vivencie esse aprimoramento no atendimento aos nossos usuários, a gente também esteja antenada com essas tecnologias da informação. Então, a gente entende, né, que um dos lados perversos da tecnologia da informação é esse do desemprego, né, é esse da exclusão tecnológica, é esse que faz com que a gente tenha, né, um olhar mais crítico por aquilo que representa em termos, né, de impacto para a classe trabalhadora. Mas a gente não pode desconsiderar aquilo que também veio no sentido de aprimorar o atendimento, né? Principalmente nós, assistentes sociais, que lidamos no nosso cotidiano com produção de informação, com relatórios, com textos, com muitas informações que precisam ser escritas no sentido de compartilhar, né, com outros colegas, compartilhar opinião profissional. Então, isso tudo veio para agregar ao nosso processo de trabalho. Hoje, a gente já consegue ter, desde o prontuário eletrônico, né, a cadastro de profissionais, estabelecer indicadores, entrecruzar informações, além daqueles famosos, né, formas, as redes sociais, né, as famosas redes sociais, que obviamente é usada muito para entretenimento, mas ela também se constitui numa poderosa ferramenta de acesso aos nossos usuários, de disseminação de informações, né, por meio de Facebook, grupos de WhatsApp, né, o YouTube. Então, hoje é muito comum as instituições elas também estarem presentes dentro desses espaços e usarem essas ferramentas como acesso a população usuária, bem como a multiplicação, a disseminação de informações. Então, como a gente pode ver, o assistente social não pode ser alheio a esse processo, né? Ele já está praticamente no cotidiano do nosso trabalho profissional. Mas existem algumas situações que, mesmo no espaço da informação, né, no uso das tecnologias, a gente precisa entender. A primeira coisa, as tecnologias, elas são meramente ferramentas, elas são instrumentais, elas são meios para que nós venhamos a viabilizar o nosso trabalho profissional. E como todo instrumental, a gente sabe que demanda intencionalidade. A gente precisa ter claro aquilo que é a referencialidade teórica metodológica que norteia na construção e no uso dessas ferramentas. Elas em si, né, há autores que assemelham, né, aproximam o uso dessas tecnologias a visões teóricas que vêm no sentido do esvaziamento, né, teórico, de uma forma mais pragmática, né, dentro de uma racionalidade instrumental. Mas a gente precisa olhar o uso dessa ferramenta dentro de uma visão totalitária, né, da realidade social. Né, uma visão de totalidade que vai fazer com que a gente perceba que as contradições inerentes na sociedade
também estão presentes nesse espaço. Hoje, por exemplo, a gente fala, né, de uma geração conhecida como millennials, que é uma geração nativa dentro dessa era tecnológica, e como nativos, tudo que se refere a eles passa pela questão da informática, né? São aqueles que têm facilidade de lidar com componentes eletrônicos, terminam sendo aqueles que ensinam as gerações anteriores como se aproximar, né, dessas ferramentas de informática, mas a gente sabe que esse processo não atinge todas as camadas sociais. Ainda permanecem, né, dentro da mesma geração, mas parte da população, sobretudo os mais pobres, os mais vulneráveis, que não têm acesso à mesma possibilidade de uso das tecnologias. Então, a gente precisa ter um entendimento que essas contradições ainda estão presentes na sociedade. E mesmo o uso das ferramentas e das tecnologias precisam ter, né, muita parcimônia na hora da sua utilização. A gente tem visto hoje, por exemplo, um debate da sociedade da introdução do homeschooling dentro da rede pública de ensino. E, obviamente, trazendo uma diferenciação do acesso, do conteúdo, daquilo que é a absorção desses conteúdos ali ministrados, né? A gente sabe que grande parcela da nossa população não tem acesso à informática, à tecnologia, à internet, e isso faz com que eles permaneçam, né, dentro de um quadro de exclusão e vulnerabilidade. Então, como se vê, a tecnologia ela é uma ferramenta, mas ela não nos isenta, né, das contradições existentes dentro da realidade. Então, toda ferramenta, todo instrumental dentro do serviço social, ele carece de uma compreensão a partir da referencialidade teórica metodológica. E na sua construção, também nós precisamos ter, né, uma leitura que nos referencie naquilo que é a possibilidade de ter essa construção. Nós sabemos que, por exemplo, para introduzir uma consulta pública dentre os usuários que vai usar um formulário eletrônico compartilhado pela internet, você precisa ter certeza que todos vão ter acesso à internet, ter essa facilidade para que você possa utilizar. Você não pode utilizar, por exemplo, uma forma de comunicação com o usuário essencialmente pelo um site da empresa, quando você não sabe se o uso de ferramentas que aquela população tem vai permitir ter acesso a esse site, né? A gente sabe que existem dentro da internet aquilo que é, né, o tamanho dos arquivos, aquilo que são os megabytes necessários, né? Algo que é bem específico, que o profissional da área entende, mas que em termos de acesso não está tão fácil o acesso. Então, a gente precisa ter essa leitura de realidade, tá? Estar bem consciente daquilo que é objetividade, intencionalidade ao propor uma dessas ferramentas. Obviamente, existe também por parte dos profissionais muita resistência, né, de fazer com que aquilo que é para nós, né, material técnico, às vezes até sigiloso, seja arquivado dentro de componentes eletrônicos, né, por pendrives, por HDs externos ou até sistemas institucionais. A gente não pode perder de vista, né, como lidar com o sigilo dentro do material elaborado pelo assistente social. E não será o uso da tecnologia que trará essa diferenciação. E é interessante que você observe se as informações que você insere, por exemplo, no cadastro, no prontuário eletrônico de usuário, quem tem acesso, né? Porque nós sabemos que nós ainda somos responsáveis por essa informação que nós geramos a respeito do usuário. E dentro do nosso projeto ético-político, nós vamos manter a garantia e o direito, né, do sigilo profissional, e mesmo na questão, na condição de uso de sistemas eletrônicos, nós vamos estar atentos a essa condição. Então, como você observa, a condição do sigilo profissional, da guarda do material profissional técnico sigiloso, né, daquilo que é uma visão
de mundo, uma visão de sociedade, um projeto coletivo profissional. Tudo isso, né, está presente ainda mesmo no uso das tecnologias. E nós precisamos estarmos bem referenciadas, posicionados no sentido de fazer com que o serviço social, né, se insira dentro dessa era da tecnologia, faça uso, né, e é interessante que a gente tenha proposição de formas de enfrentamento, né? Tenhamos proposição do nosso trabalho que faça uso das tecnologias. Nós precisamos usar bem, né? Usar bem o grupo do WhatsApp, que tem acesso ao usuário, evitar as fake news, que a gente sabe que só fortalece processos de alienação e de desigualdade, né? Porque a informação, ela também vem no sentido da transformação social. E nós precisamos fazer o uso dessas tecnologias no sentido de fazer com que o nosso projeto profissional ele seja efetivado e a sociedade que nós trabalhamos a partir do nosso projeto ético-político também seja fortalecida a partir do uso dessas tecnologias. Então, fica a dica para que você possa inserir nos seus estudos esse conteúdo, que você possa estar atenta também ao uso das tecnologias no seu processo de estudo, né? Usando os drives para armazenar o seu material, fazendo uso, né, das possibilidades de acessar bibliotecas institucionais para que você possa, né, aprimorar os seus estudos, ampliar aí seu nível de compreensão a respeito dos assuntos, fazer leitura de jornais importantes, de revistas, né, que venham contribuir com o teu saber. Isso sim é um bom uso profissional das tecnologias e fazer também com que o usuário ele tenha essa criticidade ao acessar, né, as informações que pela tecnologia tão facilmente circula. Nós precisamos compor, né, construir uma cultura onde a fake news seja denunciada, onde as informações precárias não estejam, né, ganhando espaço, porque obviamente isso tem um impacto naquilo que é o acesso a direitos sociais, tá bom? Nós vimos mais recentemente, por ocasião agora do auxílio emergencial, que quem precisava fazer o seu cadastro ou pelo site ou pelo aplicativo encontrou muitas dificuldades, porque a população em geral, principalmente esses mais vulneráveis em situação de risco, eles têm dificuldades de acessar essas ferramentas. E, obviamente, nós, como profissionais, precisamos garantir esses espaços. Eu tenho valorizado muito os projetos sociais que atuam no sentido de formar programadores, jovens que vão lidar com a internet das coisas. São temas que estão hoje, né, na pauta do dia. As sociedades mais avançadas já estão formando as suas crianças, seus adolescentes para essa nova realidade. E nós devemos também ter o nosso olhar de incentivo aos nossos usuários, tá bom? Então, um bom estudo para você e até a próxima.